Boa tarde. Então vamos fazer o mercado, o comércio, o e-commerce inverso do que o e-commerce que a professora faz, né, dentro da sala de aula para defender a drogadição e as pessoas viciadas, como se isso fosse uma coisa normal e boa para a sociedade. Então vamos fazer o campo contrário disso, um pouco contrário disso. Ao mesmo tempo que essa professora tentou normalizar a drogadição, fazer o meu Serginho entender que ele teria que conviver, aceitar, e também poderia fazer isso de uma certa forma, porque transformaria a vida dele mais tranquilo, que seria mais fácil suportar o pai e a mãe, umas pessoas tão exigentes, umas pessoas assim intolerantes como a gente, no nosso comportamento de exigir o filho, exigir primeiro de não ser um delinquente, depois exigir compromisso com a vida, com todas as coisas, sem ficar passando a mão na cabeça, meu filhinho querido. Então, se ela consegue nesse nível trabalhar contra a família, certo? Introduzir, injetar isso na mente do nosso filho. Oi, amor. Imagina como essa professora vai dar aula de educação sexual, falando de 100 tipos de personagem que tem agora, ou 200, não sei quantos que elas estão ensinando na escola. Imagina nesse momento essa professora defendendo a outra parte da sua ideologia. E assim sucessivamente. Isso também aconteceu tanto na época escolar minha como do Renato. Então a gente se criou intolerante aonde? Quando a gente viu que a gente não pode tolerar tudo que não presta, porque se você for tolerante com o que não presta, nós não vamos mais ter sociedade, nós vamos ter Zumbilândia. E por isso que eu fui arremessada para um lugar espetacular como Zumbilândia para fazer o meu trabalho. Fazer o meu trabalho em Zumbilândia e contribuir com toda a humanidade. Nunca na nossa vida nós somos intolerantes com tipo de ser humano nenhum. A gente, pelo contrário, é tolerante, é autônomo, é benevolente. Esse tipo de virtudes que a gente cultiva dentro da nossa casa. Agora, pensar que eu vou pegar essa metodologia lixo que está sendo ensinada nas escolas e 2 agendas dessa grossura assim, do que não presta, e o meu filho reproduzia rápido, porque um artista ele reproduz muito rápido. Então ele pegou, ele reproduziu, o Sérgio reproduz muito mais rápido que o Matheus. O Matheus também está fazendo isso, e muita coisa ele vai copiar do Sérgio, ele vai reproduzir. Nesse sentido de tudo que a gente tem trabalhado e buscado pequenos princípios que foram jogados na lata do lixo por causa desses apoiadores de drogadição, por causa desses apoiadores de tudo que não presta, e depois eles vêm dizer assim que não, que é só... não, mas vai fazer o quê? Não tem como fazer, vai chutar o bêbado? Não, não vai chutar o bêbado. Agora só as famílias que tinham bêbado dentro de casa é que sabem o quanto sofreram. Todos os meus tios, por exemplo, sabem o que o bêbado fez. Não se apaga o que o bêbado fez. É isso que as pessoas têm que começar a entender, que a gente não vai apagar o que está feito, mas a gente tem que trabalhar em cima disso para que o que venha não seja simplesmente isso. Eu sei que tem outras drogas como celular, internet, conteúdo que não vale nada. Temos muitos outros problemas, mas se nós não conseguir resolver problemas comuns que acontecem do lado da sua casa, minimizar tudo, achar que tudo não é grave, que todo mundo tem que ter sua libertinagem. Vou falar de novo, libertinagem.
Nunca na minha vida eu seria capaz de tirar a liberdade de um outro ser humano para mim ter mais liberdade que o ser humano. Agora, libertinagem eu tiro mesmo. Tiro a pau se não tiver outro jeito. Libertinagem não é liberdade. Nunca foi e nunca será. Nunca será. E essa libertinagem que está sendo introduzida em cima dos nossos filhos, que de certa forma foi introduzida na minha geração. Só que bem menos, porque ainda o meu avô, a minha avó, eles tinham a minha maneira de combater. Eles não deixavam se criar, não permitiam que isso incidisse sobre as crianças. Eles eram verdadeiros heróis, os valentes, os cabra da pesada. Eram essas pessoas. E hoje nós somos o quê? Vamos ficar aí com medo de leizinha? E o racismo para mim? E o racismo que eu tô sofrendo aqui? É o racismo, ninguém vai fazer nada? Que a garotinha do olho azul não pode morar aqui porque aqui é favela? E daí? O racismo inverso não existe. Só existe racismo e todas essas coisas no meio deles. Onde que daí também existe drogadição, tudo pode. Daí vir plantar fazer um paraíso produtivo, introduzir outras coisas, isso não pode. Porque aí você está acabando com a vibe do lugar, a camarofa do lugar. Olha, eu vou falar uma coisa. Existem leis que só pioraram e prostituíram a sociedade de tal maneira que uma professora não tem mais cérebro para dar aula para os seus próprios alunos. Então o resgate tem que ser muito grande e não vai ser permanecer no sistema que está, vai ter que cair tudo, ser derrubado, demolido, para aí começar de novo, de outra maneira, de outra forma. Eu vejo muitos especialistas falando que a internet, que essa questão de digitalizar vai democratizar, que vai melhorar, que você digitalizando não vai mais ter como sumir o processinho lá da delegacia da criança, não vai ter como puxar da gaveta, enfiar no quinto dos infernos e não fazer nada. Que aí não, porque aí vai estar no computador, aí pega o computador, joga fora, não, também não vai dar, vai ligar outro. Sabe o que eu acho mesmo? Que as pessoas deviam criar vergonha na cara e ver o tanto de vida buena que a gente tem para viver, quanta coisa legal para fazer, e parar de encher o saco com coisa que não presta e querer sustentar, e bota a câmera e larga a câmera na cara dos meus filhos, porque o piazinho tá lá pegando uma lanchinha, botando de um trapiche no outro, ele não tá dando voltinha zoeira na Lagoa da Conceição. Não, mas nós vamos ferrar, nós vamos fazer... Cara, você nunca foi capaz de botar a câmera na cara de um viciado que tava fazendo nojeirada na frente de criança. Agora você vai lá fazer isso é porque tu não presta mesmo. É porque as pessoas não prestam, elas chegaram nesse nível, nesse lixo, basura pura. E daí eles querem o quê? Querem falar merda por aí, falar tudo que não presta quando a atitude é uma porcaria, que não vai melhorar pra ninguém. E não adianta cobrar de ninguém, de nenhum político, nenhuma autoridade, se você não está fazendo a sua parte, se você não é o capataz da tua vida, do teu ambiente. Eu sou tão racista, eu sou tão ruim, que eu faço bem até para quem não é da minha cor. É isso que eu sou. Quando eu boto uma fruta na rua, eu boto democraticamente para todo mundo. Quando eu faço para um, eu faço para o outro também. Mas essas coisas no lugar da drogadição não tem valor. Quando você está no meio de drogadição, tu pode fazer tudo que tu quiser de bom, que você não vai ter valor. Eles vão te apedrejar, eles vão encher o saco, eles vão ferrar com a vida dos teus filhos, com a tua vida, simplesmente porque você não apoia a porcaria da deusa da droga deles. E assim é nas escolas e assim estão as professoras.
Por isso que vale-se novamente aqui do Ministério Público passar revista, que nem se passava revista de piolho nas escolas, para controlar os piolhos quando ninguém queria lavar, se limpar. Agora é a mesma coisa para essas drogas. Pega, passa o toxicológico nessas professoras tudinho, e professor e diretor, todos esses funcionários públicos, limpa ali e depois vamos limpar o resto. E parar de querer tornar as famílias que ainda fazem alguma coisa impotente. Eu não tô nem ligando se vão me chamar de grossa, de velha, do que vocês quiserem. Eu não tô nem aí porque vocês vão falar ou pensar desse vídeo. Eu não tô nem aí porque as autoridades fazem, porque elas não fazem nada mesmo. A única coisa que me importa na minha vida é o meu comportamento diário perante os meus filhos, perante essa sociedadezinha aqui, ó, que me rodeia, e minhas atitudes. O resto não me interessa, não me importa nada. O que vão dizer, o que vão deixar de dizer. É que se ninguém começar, não tiver um princípio, não vai ter nada. Se ninguém botar o primeiro pé de pitaia para produzir, meu querido, não vai ter pitaia. Bota um pezinho, bota 2, bota 3, quando vê, Costa da Lagoa tá exportando pitaia. E daí esses drogados vão ter o que fazer, vão aprender a plantar pitaia em cima das pedras. Não vai ter mais motivação para ficar entesicando a vida dos outros e se drogando.